Paz a todos, espero que vocês estejam bem de saúde. Hoje eu quero apresentar as contradições internas e alguns pontos que a Ellen White apresenta no seu livro O Grande Conflito. Então, o meu objetivo hoje vai ser apresentar alguns temas. A princípio, vamos fazer uma introdução do porquê que a autora ela é tida como profetisa e porquê que há essa honra, essa reverência toda e essa consideração, como é dito, que ela é uma pequena luz, né? Então, a minha ideia é explorar essa introdução, mostrando então que a própria autora faz citações muito fortes ao seu próprio respeito, a respeito do seu ministério, a respeito de algumas atuações sobre o Espírito Santo. Então, o nosso formato vai ser algo bem simples, na verdade. Eu vou apresentar a minha tela, né? Vou apresentar a minha tela e lá está lá o meu esboço todo, e dentro desse esboço você vai encontrar as citações diretas, né? Então você vai encontrar onde fui tirar a citação, que seria o tema, o tópico que ela está a abordar e a página. Não vou repetir, falar do tópico nem tampouco da página. Posso falar do tópico, mas sem falar da página, mas quem puder ver, então quem puder consultar vai ter que meter pausa para poder fazer aquela consulta rápida no próprio livro. O livro que eu estou a usar é da primeira edição de 2022. Né? Eu acredito que há aí muitas versões, muitas edições já feitas, mas eu não tive acesso a todas elas. Eu simplesmente li para poder ter maior bagagem, para poder contrapor. Né? Uma vez que esse livro é um livro que o Gênio da Rua, pelo menos, né? Eu acho que uma das pessoas que se apresentou, deu rosto, deu cara para poder propagar esse livro e mostrar que o livro é benéfico, é bom, e eu estou aqui para provar que não, o livro não é o que eles dizem, né? Então, eu quero que você fique aqui comigo, deixa o seu like e compartilha e vamos ver juntos o que o livro de facto tem a dizer, né? Antes mesmo que eu avance, eu quero ler convosco o livro de Mateus, capítulo 7, nos seus versículos 13 a 23. Diz assim: Entrei pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que levam à perdição, e muitos são os que entram por esse caminho. Porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduzem à vida, apenas uns poucos encontram esse caminho. Acautelai-vos quanto aos falsos profetas, eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Pelos seus frutos conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou fio das ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos maus. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que diz de mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos dirão a mim, naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não realizamos muitos milagres. Então lhes declararei, nunca os conheci, afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Então, conforme vocês conseguem aí observar na tela, primeiro ponto, fazendo assim uma observação rápida sobre o que eu li de Mateus capítulo 7, o primeiro ponto é que Jesus está a estabelecer que existem duas portas, existem dois caminhos, uma porta conduz à salvação, um caminho conduz à salvação, outra porta e outro caminho conduz à perdição. Então, os falsos profetas, eles induzem e dão seguranças falsas sobre o caminho de Deus. O terceiro ponto, os falsos profetas são lobos por dentro, né? Eles são lobos por dentro e têm a sua aparência exterior é de ovelha. Isso é que torna difícil identificar esses falsos profetas, esses falsos ensinos, porque eles de facto vêm mesmo com o rosto de serem como se fossem ovelha do Senhor. Desculpa. O próprio Paulo vai dizer que em Atos capítulo 19 ou 20, Paulo vai dizer que após a minha ida, muitos entrarão no meio de vós, lobos vão entrar no meio de vós e vão atrair os discípulos. Né? Então, essa atração que vai ser feita, que é feita normalmente, é porque essas pessoas, de facto, se apresentam com certas características bem próximas
aos verdadeiros profetas de Cristo. O quarto ponto. Cristo argumenta que todo falso profeta com seus ensinos falsos podem ser e são conhecidos, né? Por mais que eles tenham uma característica de serem pessoas que por dentro são lobos e por fora conseguem atrair e mostrar pessoas simpáticas, pessoas inteligentes, pessoas que, como Cristo mesmo vai dizer, pessoas que são capazes de fazerem maravilhas. Cristo assume de primeira, Cristo assume de que nós sim podemos conhecer os falsos ensinos, conhecer esses falsos profetas, eles são conhecidos. Uma vez que a boa árvore ou a árvore boa, ela vai representar os verdadeiros profetas ou os verdadeiros crentes, enquanto que a árvore má vai representar os falsos profetas com os falsos crentes que produzem maus frutos. Então, por mais que as pessoas tendem a esconder o que está por dentro, um dia as coisas saem, o que está dentro, ela tenderá a sair e que alguém um dia poderá perceber que aí ali uma voz da serpente vir da profundeza daquele coração que Deus não regenerou. A quinta observação seria o professar o nome do Senhor no exterior com uma vontade desalinhada com a vontade de Deus não conduz ao caminho estreito nem à porta estreita. Ou seja, normalmente as pessoas não regeneradas, elas de forma exterior se alinham em muitos aspectos às coisas de Deus, mas a vida interior, aquilo que Deus de facto pede, aquela sujeição interna, os seus corações não têm. Vocês podem se lembrar do episódio do rei Saul, né? Que de forma externa ele demonstrou em muitos momentos ser uma pessoa temente a Deus, uma pessoa ousada a Deus, e que no fim da sua vida, no percurso da sua vida, ele se mostrou ser alguém não regenerado, alguém que o Espírito Santo não tinha trabalhado profundamente ou não trabalhou em seu coração, e que depois ele acabou se desencaminhando, tendo amargura, raiva, vingança em seu coração contra as pessoas que estavam à sua volta. O sexto e último ponto é: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Okay? Então, essas pessoas que praticam a iniquidade são provas claras de que eles não têm um coração alinhado à vontade de Deus. Então, há pessoas falsas que nos podem beneficiar, né? O próprio Jesus Cristo assumiu isso em Mateus 23, quando ele mesmo disse que os fariseus têm bons ensinos, mas não imitem a sua forma de viver. Então, essas pessoas vão ser dito por Cristo: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Praticam a iniquidade, pressupõe que essas pessoas não estão sujeitos à vontade de Deus. Por mais que de forma exterior utilizavam o nome de Deus para fazer milagres, curarem pessoas, expulsarem demônios, pregar o evangelho com poder, mas que no fim das contas o seu próprio coração não estão sujeitos àquilo que eles mesmos pregam, não amam aquilo que eles mesmos pregam, que é a Deus, o Deus da mensagem, o Deus da cura, o Deus do poder, e acabam sendo pessoas engodadas em sua própria iniquidade, né? Então, isso é algo que a própria Escritura já nos deixa como um alerta. Acredito que esse panorama é algo essencial e bom para quando nós vamos ler um livro, né? Eu acho que nós temos que ler um livro e ter esses sentidos bem aguçados, conforme as Escrituras, para conseguirmos então medir a percepção daquela pessoa, se está de facto a nos encaminhar para a palavra de Deus ou nos está a levar para bem distante da palavra de Deus. Então, eu dei a minha introdução do livro O Grande Conflito. O meu tema que eu dei nessa introdução será a inspiração e a pequena luz. A pequena luz porque a Ellen White é chamada de profetisa e ela é tida como tendo uma pequena luz, né? Ou seja, a sua pequena luz interpreta a maior luz, que é as Escrituras. Então eu vou ler para vocês aqui. Eu vou ler então convosco os meus pontos e as suas citações, né? São citações diretas tiradas do livro. Então, O Grande Conflito, ele se apresenta como um livro inspirado, né? Ele é um livro inspirado, a própria autora ou os editores se apresentam ela como uma profetisa, alguém a quem Deus deu revelações que
vão se desenrolar na história. Ela consegue ler o passado, o presente e consegue apresentar então como que vai ser o futuro, qual é o desfecho do mundo todo. Então, uma das citações que ela mesmo tem lá no livro diz o seguinte, abre aspas, por meio da iluminação do Espírito Santo, as cenas do duradouro conflito entre o bem e o mal foram mostradas à autora destas páginas. De tempo em tempo, me foi permitido ver o desenrolar em diferentes eras do grande conflito entre Cristo, o príncipe da vida, o autor da nossa salvação, e Satanás, o príncipe do mal, o autor do pecado, o primeiro transgressor da o primeiro transgressor da santa lei de Deus. Então está aqui, ela mesmo assume que foi o Espírito Santo quem iluminou a sua mente, lhe deu visão. Ela mesma assume que foi o Espírito Santo quem iluminou a sua mente, deu-lhe as visões e ela conseguiu ver o desenrolar de como é que o mundo vai ser, como é que o mundo vai terminar. Então, esse livro está num patamar mas bem alto mesmo, né? Porque é uma inspiração e não é um livro qualquer, não é? Por isso é que ele é uma pequena luz, né? Porque ela conseguiu ver o que a Bíblia foi o único a ver, né? Ela, para sustentar e justificar esse espírito de profecia, né? Porque é necessário que se justifique toda essa manobra, ela vai argumentar o seguinte, abre aspas, o Espírito Santo não parou de comunicar a luz a mentes individuais, mesmo em separado das revelações que deveriam ser incluídas no livro da Bíblia. O que ela está tentando dizer aqui é que, uma vez que ela quer justificar o espírito de profecia dentro dela, e tanto quanto a uma mente iluminada dada pelo Espírito Santo, então, o fato do Espírito Santo ter falado com os apóstolos, com os profetas lá do Novo Testamento em particular, o Espírito Santo não deixou de comunicar também as suas palavras para os seus servos que hão de vir. E uma dessas pessoas a quem o Espírito Santo decidiu revelar as coisas do futuro é ela. Ela se apresenta como um canal que o Espírito Santo utiliza para poder transmitir. Então, além de nós termos os 66 livros, o selamento da Bíblia toda, então ela se propõe também ser uma voz ativa, além daquilo que a própria Escrituras já está selada, né? Então, se você tem uma profecia, nós temos que julgar ela à luz das Escrituras, mas ela assume que, olha, além das próprias Escrituras, o Espírito Santo pode sim revelar alguns pontos essenciais das suas individuais, né? Como é o seu livro, o livro que desenrola toda essa narração, né? Então, ela acreditava que o Espírito foi derramado parcialmente, dando a entender que os tempos que se seguem seriam marcados de grandes profecias. Então, ela também assume mesmo, já eu vou ler aqui, daqui a nada, que o Espírito Santo, quando foi derramado em Atos, não foi derramado completamente, né? Então, abre aspas. Essa profecia se cumpriu parcialmente por ocasião do derramamento do Espírito no dia de Pentecostes. Entretanto, ela vai se cumprir por completo na demonstração da graça divina que acompanhará a obra final do Evangelho. Então, ela aqui está mesmo a apresentar que há uma obra grande que também será feita assim como uma grande obra foi feita no princípio. Então, o Espírito Santo, quando desceu, não desceu de forma completa, desceu de forma parcial. Eu não sei o que ela quer dizer com o Espírito descer de forma parcial, porque ela não sustenta isso, mas quero já aqui dizer que isso constitui um erro, ok? Porque o Espírito Santo foi sim derramado de forma completa, em sua plenitude, a toda a carne, né? O próprio Joel vai dizer que o Espírito Santo, o próprio Pedro, né, vai recitar Joel vai dizendo que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Então, a promessa é para vocês, e para vossos filhos, e para as pessoas que estão longe. E o próprio Pedro foi o primeiro apóstolo a pregar o Evangelho, a dar abertura para que o Evangelho, a palavra de Deus, o Espírito Santo chegasse até os gentios, que foi a primeira pessoa aí simbolizada como gentio, foi o Cornélio. Então, a partir do Cornélio, o Espírito Santo, ele é derramado por meio do Evangelho, né? Ele é derramado sobre todos. O próprio Paulo foi chamado mesmo para estar na trincheira para pregar o Evangelho para os gentios. Então, eu não sei o que ela queria dizer com o Espírito ser derramado parcialmente, porque a obra do Espírito Santo, ela sempre opera, né? Por mais que ela vai ter esse
esse grau de atuação em certas pessoas, em certos países, em certos movimentos, mas ela foi derramada mas em toda a carne. Então, o modo em que o livro está estruturado, ele tende a olhar para o passado, presente e futuro, e foi uma inspiração do Espírito Santo. Ou seja, o próprio Espírito Santo capacitou a Ellen White a compreender que há sim um movimento que já ocorre no passado. Isso é importante por quê? Porque o livro ela vai trabalhar sobre uma história. Só que essa história que ela vai trabalhar é uma história que já está prefigurada, ou seja, ela está nos dar os prenúncios daquilo que ela depois vai introduzir, onde ela vai chamar da Igreja Católica como Roma, ou como a Meretriz, ou como a Babilônia. E isso porque ela vai conseguir olhar para o passado e ver que há aqui uma Meretriz, que é chamada de Roma, que está a nascer, aqui estão os verdadeiros cristãos, que sempre agiram corretamente, não se uniram com a Babilônia, e depois você tem aqui no presente, que seria na época dela, no século XIX, século XX, também aqui tem os remanescentes de Deus, os que obedecem ao sábado, os que amam a vinda do Senhor Jesus Cristo, e tudo mais. Depois ela vai olhar para o futuro, onde ela vai desenrolar um conjunto de coisas bem fantásticas mesmo, né? São ficções, na verdade, que ela vai desenrolar. Então ela vai dizer assim, abre aspas, à medida que o Espírito Santo de Deus abria a minha mente para as grandes verdades de sua palavra e para as cenas do passado e do futuro, fui instruída a tornar conhecida aos outros aquilo que me foi revelado desta maneira, delinear a história do conflito em eras passadas e, de maneira especial, apresentá-la de uma forma que lance luz sobre a batalha futura que velozmente se aproxima. Ao fazer isso, tentei selecionar e agrupar os acontecimentos da história da Igreja de forma que mostre o desdobramento das grandes verdades que foram dadas ao mundo em épocas diferentes, as quais incitaram a ira de Satanás e o ódio da Igreja que ama o mundo, as quais foram preservados pelo testemunho daqueles que diante da morte não amaram a própria vida. Então esse livro aqui, o livro da Ellen White, O Grande Conflito, é mesmo uma inspiração. A própria autora assume que esse livro foi escrito debaixo de uma inspiração completamente divina, ok? É como se nós tivéssemos mesmo a dizer que depois da Bíblia, essa aqui chega a ser um dos livros mais inspirados, né? No contexto deles, esse aqui seria um dos livros mais inspirados da nossa época. Isso porque a própria autora assume que o Espírito Santo, à medida que abria sua mente, lhe mostrava sobre as coisas futuras. O livro se propõe a mostrar as cenas do grande conflito e revelar os enganos de Satanás e mostrar o caminho de como resistir os enganos de Satanás e do mundo, e reforça o poder que influencia que o livro pode desenvolver nos seus leitores. Então, o livro vai fazer de fato um monte de promessas. O próprio Gênio da Rua, né, das minhas reações, ele apresenta mesmo como que o livro ela tem ferramentas suficientes para nos ajudar a resistir os enganos de Satanás e do mundo. Então, além de apresentar uma inspiração acerca do livro por meio do Espírito Santo, a Ellen White apresenta cumprimento de certas profecias, né? Há muitas páginas desse livro que a Ellen White vai... A tal profecia do Senhor Jesus Cristo, Mateus 24, se cumpriu no ano X. Então ela está de fato a mostrar que o Espírito Santo dentro dela está capacitado a lhe mostrar as coisas. E ela não só tem as visões acerca das profecias do Senhor, mas também como ela tem algumas citações sobre anjos. Infelizmente eu não vou conseguir ler outra vez o livro, então tirei assim pequenas citações que ela vai fazer sobre os anjos, de que forma ela vai mostrar os anjos. Tem grandes situações aqui desse livro que fala muito sobre os anjos. Então, que vieram algumas profecias que ela diz que já se cumpriram. Isso é para reforçar o espírito da profecia que há dentro dela, né? Para mostrar que ela de fato é apresentada como profetisa. Não só ela é vista como profetisa, como ela mesma também se declara como profetisa, né? Profecias relacionadas com Mateus 24, ela consegue achar no tempo a época em que essas profecias foram cumpridas. Assim, eu sou preterista parcial. E eu acredito que Mateus 24 já teve o seu cumprimento e Apocalipse também já teve o seu cumprimento. Apocalipse teve 90% das coisas cumpridas e estamos simplesmente à espera de 10% do cumprimento das profecias de Apocalipse, né? Que seria a ressurreição dos mortos, a vida do nosso Senhor Jesus Cristo,
e outras coisas mais. Mas a maior parte das coisas que vocês leem no livro do Apocalipse, eu acredito que já foi cumprido, porque eu sou um preterista parcial. Então vamos lá. Ela vai dizer o seguinte: o terremoto que abalou o mundo, essa profecia se cumpriu em 1755. Ela conseguiu datar até e sabe quando é que se cumpriu. E o escurecimento do Sol e da Lua, essa profecia se cumpriu em 1780. Né? Bem, a primeira profecia, vocês sabem que terremoto é algo que sempre acontece em diferentes partes do mundo. Agora eu não sei se aquela profecia, desculpa, aquele terremoto é que deve ser olhado especificamente como cumprimento da profecia. E esses terremotos não são cumprimento da profecia? Não sei. Eu não sei. Aliás, se são profecias é porque nós estamos muito perto do fim. E se ela viu essa profecia em 1755, nós já estamos há quase 2 séculos, 3 séculos, desde o momento que aquela profecia se cumpriu, e até hoje Jesus não vem. Não vem. Então, se as profecias estão a se cumprir, está a se cumprir para que o Senhor venha, e não é o contrário, né? Então, a próxima profecia é a lua como sangue. Essa profecia se cumpriu em 1780. Bem, ela acreditava que essa profecia fazia referência ao cumprimento da profecia de Joel. Bem, quando o próprio Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desce, o próprio Pedro disse que se cumpriu-se as escrituras, cumpriu-se as palavras do profeta Joel. E o Joel vai descrever aí algumas coisas ligadas a situações naturais, né? Algumas alterações da natureza. Mas ela pegou a lua como de sangue, juntando com a profecia de Joel. Mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu acho que aqui ela deu uma esforçada mesmo para mostrar o cumprimento da Bíblia e para mostrar para as pessoas que, de facto, o mundo está a acabar, alguma coisa parecida, como é costume, né? As pessoas fazerem isso. Então, a próxima é a queda das estrelas. Essa profecia se cumpriu em 1833. Acreditava ser a última profecia dos sinais que Jesus havia prometido. Bem, então, isso é importante também. Por que é importante essa última profecia? Porque é a partir dessa última profecia de 1833 que depois vai haver uma outra profecia dizendo que Jesus vai voltar em 1840, né? Então, se já se cumpriu a última profecia dos sinais, agora só falta ele vir. Então, a Ellen White não é a pessoa que profetizou a vinda do Senhor Jesus Cristo em 1840. Então, ela que profetizou. Ela está presente nessa época. Ela está presente nessa época, como eu estava dizendo, em 1844. Ela tinha aí por volta de 16, 17 anos. E foi nessa mesma época que ela também começou a se revelar como profetisa, né? Então, por isso que o livro também vai justificar o porquê que Jesus não veio na data que eles mesmos aí concordaram que Jesus viria, né? Em 1844. Então está aqui, a última profecia já se cumpriu, a última profecia dos sinais de Mateus já se cumpriu conforme a visão da Ellen White. Então isso é bem estranho, saber que alguém conseguiu detectar a última profecia, quando na verdade, como eu disse como disse, que muitas dessas coisas continuam a acontecer. Então, como é que nós conseguiremos perceber se essa é o cumprimento da profecia ou se é simplesmente algo natural que está a acontecer conforme a vontade de Deus? Ninguém sabe. Mas a profetisa conseguiu encontrar isso. Então, ela, com toda essa profecia, com toda essa capacidade que ela tem de captar o cumprimento das profecias, isso reforça a sua autoridade como profetisa, né? Por isso que as pessoas amam, admiram, gostam dela por revelar coisas que normalmente as pessoas não fazem. Agora, ela vai dizer sobre, vai falar algumas coisas em relação aos anjos, né? Ela fala muito sobre os anjos no seu livro. Ela vai dizer sobre os anjos o seguinte: Deus designou anjos para levar as alegres novas. Continua dizendo: um anjo visitou a terra a fim de ver quem estava preparado para dar as boas-vindas a Jesus, mas não ouviu a voz de louvor, agradecendo porque o tempo da vinda do Messias havia chegado. Pasmo, o anjo mensageiro estava prestes a voltar para o céu com a vergonhosa notícia quando descobriu um grupo de pastores cuidando do rebanho. Ok, ela quer dizer
que Deus envia anjos na face da terra, eu não tenho dúvida disso, mas ela consegue, não sei se isso foi por revelação, acredito que uma revelação, uma vez que o próprio livro é um livro inspirado, ela mesma disse que o livro foi inspirado, a mente, o Espírito Santo abria a sua mente para ver as coisas futuras, e eu acredito que ela, ao ver o que ela viu, ao falar o que ela falou, ela está a mostrar que isso é uma inspiração divina. Então vamos lá supor que o próprio Deus lhe deu essa tal visão. E a visão que ela viu um anjo que desceu lá em Belém, e viu que lá em Israel as pessoas não estavam preparadas, não se alegraram quando Jesus Cristo nasceu. Não sei como que seria, se o anjo sabia que as pessoas tinham que estar preparadas ou não, eu não sei. Mas ela mostra que o anjo, quando percebeu que as pessoas não estavam preparadas, não receberam as boas novas do nascimento de Jesus Cristo, mesmo não sendo anunciadas, o anjo quase que voltava triste para o céu. Eu não sei como é que ela conseguiu perceber que o anjo estava triste, eu não sei como é que ela conseguiu perceber que os anjos desciam do céu para a terra para ver quem é que estava esperando, eu não sei, né? Mas ela conseguiu ver isso. Isso é estranho. À luz das escrituras, nunca encontramos esse relato. Não existe, não existe nenhum texto nas escrituras que mostra que nós, como homens, nesse caso, não existe uma parte das escrituras que mostra que quando Jesus Cristo nasceu, os anjos vieram ver o rosto das pessoas, vieram saber se as pessoas estavam alegres ou tristes. Não temos esse relato. Mas pronto, a Ellen White conseguiu ver isso em sua visão. Não sei se ela foi buscar isso onde. Então, a Ellen White acreditava que os anjos guiavam mente, né? Ela acreditava nisso. Há uma parte há uma parte do livro que ela mesma vai dizer que os anjos sondavam os corações, né? Liam as mentes, sabiam o que estava dentro das intenções dessas pessoas. Isso é muito, muito estranho, né? Porque ela está, de fato, a pegar os anjos e atribuir características que normalmente é de Deus, né? Características bem divinas, ela está a apresentar para os anjos. Eu não sei o que ela quer dizer isso. Eu só posso dizer, em forma de conclusão em relação a essa questão dos anjos, que isso é uma espécie de espiritismo, né? Falam muito sobre espiritismo, ou seja, o próprio livro de fato vai rebater aí algumas coisas sobre espiritismo, né? Mas eu acredito que ela está a ser espiritista, né? Em apresentar de forma muito excessiva, extrema, uma visão que a Bíblia não apresenta sobre os anjos. Isso é muito, mas muito preocupante. Agora, ela também vai falar, tem algumas coisas relacionadas a Satanás, que eu achei bem fantástica, de uma ficção, né? Ela vai mostrar então o seguinte, que um dos motivos que levou Satanás a ser desencaminhado, né? Um dos motivos que levou Satanás a ser desencaminhado, ou que se desencaminhou, foi por conta da insatisfação por Deus não partilhar os seus propósitos com ele. Alguém consegue me provar nas escrituras que esse foi o motivo que fez Satanás se desviar, deixar Deus? Alguém consegue me provar nas escrituras qual foi realmente o motivo que levou Satanás a se desviar do caminho de Deus? Bem, a insatisfação por Deus não revelar os seus segredos, eu não sei se ela foi tirar isso ontem, eu não sei. Ok? Não sei. E ela vai dizer também o seguinte, e quando o mesmo pecou, ou seja, quando Satanás pecou, Deus não o removeu de sua honra, da sua honrada posição, quando ele começou a fazer essas falsas alegações para os anjos. Ou seja, em outras palavras, quando Satanás pecou, Deus perdoou 1000 vezes Satanás. Deus via com seus próprios olhos Satanás a fazer o que ele fazia, e mesmo assim Deus não retirou Satanás da sua posição de honra. Eu não sei se ela viu isso onde. Como é uma visão, nós temos que acreditar que é mesmo uma visão, né? Infelizmente isso é uma visão que Deus está a dar. Agora, se essa é uma visão divina, há aqui uma contradição, porque à luz das escrituras, o nosso Deus é santo, ele é justo, ele não permite pecado nenhum, não permite. O livro de Jó diz que Deus é santo, ao ponto que não se encontra um lugar para ele habitar, como se fosse. Até o próprio céu em que ele habita não possui a santidade suficiente para ele, né? Isso é uma alegoria, uma metáfora que Jó está aí a fazer em relação à santíssima santidade de Deus. Desculpa a redundância, mas é a santíssima santidade de Deus. Então Deus é tão santo, mas tão santo, que nada à sua volta se compara à sua santidade. Aliás, ele é a causa das coisas serem santas e justas.
Mas a Ellen White consegue encontrar um Deus que, vendo uma criatura a pecar como Satanás, não lhe tira das suas honras. Enquanto que Adão, quando peca, Deus o expulsou do jardim do Éden. Adão não pecou, Adão não comete duas vezes o pecado. Nem Deus espera que ele cometesse 5, 10, 20 vezes para perdoá-lo. Não. Primeiro pecado de Adão, Adão foi expulso. No pecado de Moisés, Moisés foi impedido de entrar na terra prometida. Na falta de cumprimento das orientações de Deus dada a Abraão, aquilo causou uma maldição no sentido de colocar o povo de Deus sobre a escravidão. Quer dizer, se vocês lerem as escrituras, Deus de fato é rápido em recompensar o mal que o homem comete contra ele, né? Então, mas a Ellen White consegue encontrar um Deus que, ao olhar para as atuações de Satanás, não o removeu de sua honrada posição. Como que ela consegue provar isso? Isso só mostra uma visão muito baixa que ela tem em relação ao mundo espiritual. Ela não conhece nada sobre Satanás, tem uma visão muito baixa sobre Deus e, por conta disso, toma as conclusões que ela tomou. Aliás, uma das coisas que eu achei muito estranho desse livro é que ela vai colocar Satanás como a terceira pessoa mais importante do céu. Eu não sei se foi tirar essa ordem, essa hierarquia onde, né? Ela apresenta que a pessoa mais importante no céu é Jesus Cristo, a quem Deus amava. E depois vem Satanás. Mas onde é que ela foi tirar isso? Não sei. Então é algo bem estranho. Olha só o que ela vai dizer sobre Adão. Isso aqui é uma ficção, de fato, é uma ficção. Ela vai dizer o seguinte sobre Adão. Adão está lá no futuro, né? Ou seja, ela vai ter uma visão no futuro. O que é que o Adão vai estar a fazer no futuro? Ela diz o seguinte: o primeiro Adão se encontrará com o último Adão e vai se prostrar em humilhação aos pés de Cristo. O Salvador vai levantar Adão e convidá-lo a contemplar mais uma vez o lar edênico do qual foi exilado há tanto tempo. Então, isso como é uma visão, ela tem uma visão e nessa visão ela vê o Adão se encontrar com o segundo Adão, que é Cristo. E Adão vai se humilhar diante do pés de Cristo, Cristo vai levantar e vai fazer um monte de coisas. Eu não sei se ela foi tirar essas coisas aonde. Isso aqui dá um bom filme de ficção. Mas isso não é o que de facto as escrituras ensinam, mas com essa minha introdução, o meu objetivo era para mostrar que a própria autora ela vai trabalhar na sua própria autoridade profética, vai mostrar as suas honras e o porquê que ela deve de facto ser respeitada. Como eu disse mesmo, que foi por meio da iluminação do Espírito Santo que lhe foi mostrado todas essas coisas que ela aí vê, né? Então não foi algo isolado, que supostamente saiu da sua mente, nem é também um estudo exaustivo das escrituras, quando muitas pessoas apresentam como é só um ponto, é só uma observação que eu estou a fazer, é uma proposta que eu estou a dar, é uma nova linha de pensamento que eu estou a dar. Isso aqui, o que ela escreve no Grande Conflito não é uma linha só de pensamento de um estudo exaustivo das escrituras, é mesmo uma visão que ela teve, é mesmo algo que vem diretamente do Espírito Santo. E eu quero aqui deixar claro que não é nada, não é obra do Espírito Santo, não é obra do Espírito Santo o que ela escreveu, não é. Pelo menos o que eu li aqui não é obra do Espírito Santo, porque está cheio de erros. São visões cheias de erros, visões que não são amparadas à luz das Escrituras, ok? Muitas das coisas que ela falou, só das coisas que eu citei aqui, não estão amparados nas Escrituras. Ninguém vai conseguir argumentar biblicamente o que ela falou. Não vai. Por mais que o próprio livro também é traiçoeiro. Por que é traiçoeiro? Porque ela vai conseguir mostrar a importância das Escrituras, vai mostrar a importância da oração, a importância... Ela vai conseguir trazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Vai conseguir trazer as coisas falsas e, ao mesmo tempo, as coisas verdadeiras. Então, isso é que torna os leigos, né? Os leigos se atraem facilmente
Eu já vi muita gente que diz, olha, eu li o livro e nunca encontrei nenhum erro, eu li o livro, só achei que ela fala muito sobre o sábado, eu li o livro, achei que ela fala muito sobre católica, e nunca conseguiram perceber as coisas que eu estou aqui agora a apontar. Né? Então, o livro é perigoso. É perigoso porque a autora se apresenta como profetisa e ela reforça essa autoridade em si mesma. Então, compartilha esse vídeo, deixa o seu like e no próximo vídeo eu vou trazer mais conteúdos relacionados ao próprio livro, né? Aqui muitas coisas que devem ser abordadas. Vamos então trabalhar um pouco em outras questões, talvez relacionadas à teologia, talvez relacionadas ao próprio Satanás, relacionado ao pecado. Vamos abordar assuntos que a própria autora apresenta que quando você lê com atenção e com um raciocínio lógico e com as escrituras, você consegue perceber que não bate certo o que ela de fato falou, né? Então, fica aqui o meu convite para o próximo vídeo. Valeu!